Glória a Deus. Saúde a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém? Amém. Eu não tinha preparado nada, irmão, mas amém. O soldado tem que andar preparado, né? Achei que era o pastor Batista que ia dar o brado aqui hoje. Mas amém. Que Deus possa falar conosco nesta noite. Amém? Não vou cansar os irmãos, quero ser breve. Louvar a Deus por mais esta oportunidade de poder estar aqui no altar ministrando a palavra dele. Eu louvar a Deus pela vida da minha pastora Egídio, pastora Valdirene, todo o corpo de obreiro por sempre estar nos abençoando e intercedendo, né, e nos dando essa oportunidade para falar da palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Esther. Esther 6. É uma palavra que eu gosto muito, irmãos. Eu conheci essa história através de um louvor e eu fui atrás para estudar. E é uma história muito grande, mas eu quero aqui fazer um pequeno resumo, né, para todos os irmãos. Esther 6. Glória a Jesus. Todos encontraram? Amém. Que diz assim: Mardoqueu é honrado e Amã é humilhado. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, a quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e magnificência se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Era Amã. Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao... Ai, Jesus. Amã tinha entrado no pátio do exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Amém? Podemos assentar, dando glória ao nome do Senhor. Esse texto, irmãos, essa história vai citar aqui, né, Mardoqueu. Ele era ali primo, né, e tutor de Esther. Esther, para quem conhece a história, sabe que ela foi ali escolhida, né, para se casar com o rei Assuero. E ele viu, achou graça, né, quando ali a rainha Vasti saiu, né, do posto de rainha, e foram colocadas ali outras moças, né, e o rei Assuero viu graça em Esther. E Esther, quando ela chegou ali naquele reinado, ela não tinha falado que ela era judia. E Mardoqueu, né, como um pai, ele era primo, mas foi um primo que criou ela, porque ela era órfã. E foi ali que ele foi conduzindo, ensinando. E quando ela se entrou ali dentro daquele reinado, Deus sabia de um propósito que tinha, que era para ela livrar os judeus. E nesse período deste reinado ali de Esther, dessa história que eu acabei de ler para os irmãos, vai citar em um momento que, quando Esther estava lá dentro, Mardoqueu, ele ficava na porta. E tudo que nesse período que ele ficou ali na porta, ele descobriu como é que eu vou dizer isso para os irmãos? Ele descobriu que estavam conspirando contra a vida do rei. Ele descobriu uma farsa ali, descobriu que estavam planejando algo para tirar a vida do rei. E ele foi ali, correu lá, falou com Esther, e esse plano foi desfeito. E tudo que acontecia naquele tempo era anotado. Tinha um livro que se chamava Os Livros das Crônicas. Tudo que acontecia era registrado.
E assim foi o que aconteceu com Mardoqueu. Ele descobriu essa conspiração contra o rei, só que foi ali anotado, não chegou até aos ouvidos do rei. E Mardoqueu, ele era um homem que ele não dava a glória dele para ninguém. A única glória, a única honra que ele dava era para o nosso Deus. Ele era um homem fiel, íntegro, honrado. E dentro dessa história aqui vai nos dizer que Amã ficou furioso, Amã ficou com muita raiva, porque todos se dobravam, se prostravam quando ele passava, e Mardoqueu não, né? Mardoqueu não era bajulador. Quantas vezes, né, a gente vê pessoas aí puxando o saco porque quer subir de cargo, quer puxar o tapete do outro, quer ser o bajulador, né? Mas Mardoqueu não era assim. Mardoqueu não era o bajulador. Mardoqueu não puxava saco. Porque Amã, ele era o segundo, era um dos príncipes de confiança do rei Assuero. Então tudo que Amã falava, tudo que Amã dava ali de ideia, o rei acatava, porque ele era o segundo do rei. E por descobrir isso, que Mardoqueu não se ajoelhava, não se prostrava, Amã ficou indignado, ficou furioso. E eu creio ali que aquelas pessoas que ficavam ali ao redor de Mardoqueu perguntavam: Mardoqueu, por que você não faz isso? Por que você não se prostra? É só prostrar. Deixa de besteira, não faça isso não, para não ter problema. Mas mesmo assim, Mardoqueu não cedeu. Eu creio, eu imagino que ele falava: o único homem que eu vou me ajoelhar, me prostrar, é diante do meu Deus. E isso chegou até o ouvido de Amã, que Mardoqueu era judeu. Então aquilo ali cresceu, aquele ódio, aquele furor dentro do coração de Amã. E Amã era respeitado, todos respeitavam, só que para Amã não bastava todos se ajoelhar perante ele. Ele não ficava indignado porque tinha um que não ajoelhava. E se a gente for aprofundar aqui na história, se a gente for ler o texto todo, vai dizer que quando Amã chegou em casa, ele chegou, a rainha Esté fez ali um banquete, ofereceu um banquete para ele fez um banquete para o rei e chamou Amã. E fizeram ali um banquete. Quando ele saiu dali, ele saiu todo vaidoso, todo bobão, todo honrado, porque sou o segundo do rei. E a rainha ainda fez um banquete, ainda mandou me chamar. Nossa, estou feliz demais. Ficou com o ego dele lá em cima. Mas quando ele sai ali do palácio, que ele passa na porta, quem está lá? O judeu Mardoqueu, que todos se prostram, menos ele. E ele chega em casa enfurecido, com muita raiva, e chega até a esposa e fala: naquele homem está ali, ele não se ajoelha, ele não me respeita, ele não se prostra, e eu não estou gostando daquilo. E o que a esposa dele foi falar para ele? Uai, manda fazer uma forca. Já que tu é o segundo do rei, o rei gosta de você, faz tudo que você pede, manda fazer uma forca e manda matar Mardoqueu. E muitas vezes, irmãos, a gente for trazer isso para os nossos dias de hoje, se a gente for refletir bem, a esposa, ela deveria ter falado para ele: ô meu filho, não fica assim não, tu vai dar ibope para isso, só porque o homem não se ajoelha. Você é respeitado, você é o segundo do rei, você está lá dentro, você tem o respeito das pessoas, pelo amor de Deus, deixa isso para lá, porque a esposa, ela tem que ser sábia. E ali ela foi, e de vez de saber apaziguar, amenizar a situação, não, ela foi alimentar mais a ira de Amã, foi alimentar mais aquele ódio que crescia ali no coração de Amã. E nesse ponto, irmãos, deste versículo que fala isso, eu quero dizer para nós que nós temos que tomar cuidado. Eu não vou dizer para mim que, graças a Deus, hoje eu sou bem casada, mas cuidado com quem você vai se casar, porque um mau casamento pode te levar à forca. Um mau casamento pode te levar à ruína. Então escolha bem a pessoa que está do seu lado.
Porque aquela mulher, a esposa de Amã, fez ali, de vez de dar força para ele tirar aquilo, apaziguar a situação, não. Ela foi alimentar mais o ódio. E Amã ficou com aquilo no coração. Pois amanhã eu vou chegar lá no palácio e vou pedir a cabeça do judeu Mardoqueu e de todos os judeus, que não era só ele. Ele estava com tanta raiva de Mardoqueu que ele queria acabar não só com Mardoqueu, mas com todos os judeus que estavam ali. Só que naquela mesma noite o rei não conseguiu dormir. O rei perdeu o sono. Então quero dizer para nós que está aqui nessa noite, quando alguém está tramando para querer te derrubar, para querer acabar com você, Deus faz alguém perder o sono, aleluia, para cuidar daquilo que Ele tem para você. Então naquela mesma noite, quando Amã foi se deitar ali, ansioso, chegar lá, eu vou falar com o rei e ele vai conceder que eu faça a forca. E ele já mandou preparar a forca, tudo direitinho, para quando ele chegasse no outro dia só falar com o rei, para que o rei desse o decreto. Naquela mesma noite, o rei perdeu o sono. E ele ali agoniado, sem saber o que fazer, chamou ali os seus servos. Falou: traz os livros das crônicas e lê para mim. E aqui na palavra vai nos dizer que eles lendo ali os livros, achou escrito que Mardoqueu tinha livrado o rei das mãos de Teres e Bigtã. E o rei foi e perguntou: qual foi a beneficência que foi feita para esse judeu? E eles falaram: coisa alguma não foi feito, meu rei. E quando o rei pergunta: quem está no pátio? Olha só, irmãos, como é tremendo. Ai, Jesus, eu queria ter aquela autoridade de falar. Como é tremendo. Levem a mãe entrando no pátio. Eu vou mandar matar Mardoqueu. Eu vou acabar com esse judeu. Ver ele tudo planejado, tudo certinho, tudo bonitinho. Mas antes dele chegar, o rei pergunta: quem está no pátio? E antes do rei, e antes de Amã levar aquele projeto, que ele estava decretando ali no coração dele para o rei vai e pergunta para Amã: que honra eu devo dar? Como é que fala aqui Jesus? Que honra eu devo dar ao homem a quem eu me agrado? Ai, Amã já ficou todo... Ai, se o rei está perguntando isso, quem é que ele deve querer honrar se não for a mim? Aí então ele já começou, já cresceu o olho. Se o rei quer honrar alguém, quem é que ele vai honrar? Eu que sou o segundo dele, eu que sou o braço direito dele. E o rei vai e pede ali uma ideia: o que eu faço, Amã? Aí ele vai falar: rei, pega o melhor cavalo que o senhor gosta, pega a sua melhor roupa, pega uma coroa, veste nele, faz isso, faz assim, porque era o que ele queria que fizesse com ele. E não se agradando, ele falou assim: rei, e pede para que alguém saia anunciando na cidade que este é o homem ao qual o Senhor se agrada. Aí o rei disse, olhou para a mãe e falou: pois muito bem, irmã, corre, vai lá, pega o cavalo, pega as vestes, pega a coroa, pega o melhor e faça isso com o judeu Mardoqueu, porque é dele que eu me agrado. E Amã saiu dali, irmãos, enfurecido, com muito ódio. Eu fico imaginando essa cena assim, eu escutando essa história, eu fico imaginando isso. Quando Amã vai lá, corre, vai pegar o melhor cavalo, sela ele bonitinho, pega as vestes do rei, pega a coroa e coloca, minha mãe ainda tem que pegar e sair gritando na cidade: este é o homem a qual o rei se agrada. Aleluia. E trazendo isso para nossas vidas, eu quero te dizer que aquele que planeja contra a tua vida, a boca que maldiz, a boca que planejou a sua derrota, é a mesma boca que vai decretar a tua vitória. É uma boca que vai dizer: esse é aquele que Deus se agrada, é esse que o Senhor abençoou e eu não posso amaldiçoar, é esse que
Ela escolheu e eu não posso contender. Aleluia, porque aquele que é de Deus, o diabo ele não tem poder de tocar, ele não tem poder de derrubar, ele não tem poder de destruir. E assim foi feito com Mardoqueu. A gente não costuma ouvir o ditado da vida aí, aquele que é humilhado um dia vai ser exaltado. Eu tenho esse texto como esse exemplo. Aquele que é humilhado na hora certa, no momento certo, Deus honra. E assim foi feito. Mardoqueu foi honrado, esperou no tempo certo, na hora certa. Mas mesmo assim, quando ele terminou, ele foi ali e tirou as vestes, tudo bonitinho, e devolveu para o rei. Era dele. Nós temos que lembrar de onde o Senhor nos tira. Nós temos que lembrar daquilo que o Senhor faz na nossa vida. Nós não podemos ser tão vaidosos e deixar que suba a nossa cabeça. Porque depois daquilo dali, Mardoqueu poderia se sentir, fui livrado, tudo, mas não. Mardoqueu sempre foi humilde. Ele foi honrado e tudo, mas aquilo não subiu para a cabeça dele. Tudo ele devolveu, vestiu as roupas dele normal e voltou para onde? Voltou para a porta. Aleluia. Deus pode te honrar, Deus pode me honrar, mas nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Seja fiel na porta. Aleluia. Seja abençoado na porta. Não saia na posição a qual o Senhor te colocou. Aleluia. E depois disso, quando voltou ali para o outro banquete que Esté tinha feito para ele, a palavra do Senhor vai nos dizer que todas as vezes quando Esté se aproximava do rei, ele estendia o cetro, porque naquele tempo só podia se apresentar na presença do rei se ele chamasse. Mas todas as vezes que Esté se apresentou diante dele, ele estendia o cetro e falava com ela: fala o que tu queres, minha rainha, que até a metade do meu reino eu te dou. E Esté levou ali para o rei a situação. Esse homem planejou matar o meu povo. E Amã ali ficou, e o rei saiu dali, ficou pensativo. E quando ele voltou, Amã estava ali desesperada nos pés da rainha, clamando pela sua vida. E quando o rei volta e vê Amã prostrada ali nos pés da rainha, o rei ficou enfurecido, porque ele tinha quebrado um protocolo. Porque ele viu que Amã infringiu uma das regras que tinha ali dentro e tinha que levar uma punição gravíssima. Então, a forca que Amã mandou fazer para Mardoqueu foi essa mesma forca que o rei falou, quando chegaram até o ouvido do rei, que tinha uma forca pronta. Aquela forca foi concedida para Amã. Amã morreu enforcado na forca que ele preparou, mandou fazer para Mardoqueu. Mandaram cobrir o rosto. Naquele tempo era assim, quando alguém tinha uma punição, eles cobriam o rosto para concluir aquela sentença. Então, aquela forca que foi preparado para Mardoqueu foi o próprio Amã que caiu nela. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o que nós desejamos para o próximo. Nós temos que vigiar no que nós falamos, no que nós sentimos, porque às vezes nós temos tantos sentimentos ruins, desejamos tantas coisas ruins para o nosso próximo, e nós temos que ter cuidado, porque aquilo de mal que a gente deseja para os outros, para o próximo, pode cair para nós mesmos. E foi assim que aconteceu ali com Amã, né? Ele preparou a forca e ele mesmo caiu nela, ele mesmo foi enforcado nela. E se a gente for aprofundar aqui na história, vai dizer que todas as riquezas, todas as heranças de Amã foi para Mardoqueu. O anel de autoridade de Amã foi para Mardoqueu. E Mardoqueu foi honrado, foi abençoado, e os judeus tiveram aquela sentença que foi decretada ali para eles. Esté ali revogou, né, do jeito ali que o Senhor concedeu, usou, e os judeus foram livres.
a sentença que era de morte, para eles foi vida. E até hoje, entre eles, eu lembro da escola dominical que tinha aqui, que a pastora Valdirene leu para nós sobre essa história. Eles têm a festa de Purim, que até hoje é feita lá, né, pela liberdade. É a festa que eles se alegraram, porque aonde um dia foi decretado morte, o Senhor mandou vida. Aleluia. Então é essa mensagem que eu quero deixar para os irmãos nesta noite. Aleluia. Que no tempo certo, no momento certo, o Senhor irá honrar você. Mas o conselho que eu deixo para mim e para você nesta noite: não saia da porta. Não saia da posição que o Senhor te colocou. Não desista, por mais que seja difícil. Na Bíblia, quando a gente vai olhar essa situação, que quanto tempo que Mardoqueu não ficou ali na porta, ele poderia ter falado assim: o Senhor esqueceu de mim, eu não vou ser honrado nunca, eu não vou ser injustiçado nunca, porque eu livrei o rei, e ele não viu. Mas é tudo no tempo e na hora certa. Ele esperou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não importa o tempo, na hora certa, no momento certo, o Senhor vai honrar, porque não é do nosso jeito, não é do jeito que nós planejamos, não é do jeito que nós arquitetamos, não é do jeito que nós falamos, é do jeito que Deus quer. Ele só quer que nós ficamos posicionados. Teve algum momento que Mardoqueu ficou tão triste, tão angustiado daquelas coisas que ele via acontecer ali dentro, de tanta injustiça, de tanta impunidade, que ele se vestiu com roupas de saco, para mostrar ali a sua indignação. Mas que mesmo que for assim, irmãos, mesmo que nós tivemos que tirar as nossas vestes, que nós tivemos que vestir roupa de saco, mas mesmo assim, não desista de ser fiel ao Senhor, porque de todas as vezes que nós passamos por dificuldade, que nós passamos por frustrações, por decepções, é o Senhor que nos honra. Deus, Ele não esqueceu de nós. Ele está vendo cada lágrima que está sendo plantada. E aquele crente que ora, que chora, que planta isso na presença do Senhor, você vai ver as colheitas dela. Amém? E que essa mensagem fique para o coração dos irmãos nessa noite, que no momento certo o Senhor, Ele irá nos honrar. Amém?